Segundo momento de reflexão, e nós temos hoje esse desafio de olhar para a história e encontrar a nossa identidade como movimento que surge a partir da reforma. Diferente do que algumas pessoas pensam, irmãos, os batistas, eles não caíram do céu, né? Algumas pessoas pensam que estava lá, teve reforma, teve Lutero, teve Calvino, e de repente surgiu do nada os batistas e eles apareceram para salvar a igreja de todos os erros que estavam acontecendo. E nós não pensamos dessa forma. A história não nos diz isso, né? A história, inclusive, nos diz que o nosso movimento ele surgiu a partir de um braço da reforma, que era o puritanismo, que estava ligado à igreja anglicana na Inglaterra. A igreja anglicana, como os irmãos sabem, participou do movimento de reforma, mas o movimento puritano, que era um movimento orgânico, pessoas que queriam uma reforma mais profunda na igreja anglicana, começaram a perceber que essas reformas não iriam acontecer. E aí eles começaram ou a se opor à participação do culto na igreja anglicana, que era um culto que estava sendo coordenado, dirigido pelo próprio Estado, pela força estatal, a ponto de, se você não participasse no domingo na sua igreja, você poderia ser preso, você seria chamado para prestar contas do porquê você estava ausente da sua paróquia. Então havia tudo isso. E os puritanos, eles vêm de uma longa linhagem, advinda da reforma, que deseja mais pureza, pureza para o culto, pureza para a vida, pureza para a igreja do Senhor, mais fidelidade à palavra de Deus. E o termo puritano não era um elogio, né? Quando foi inventado o termo puritano era uma ofensa. Obrigado, irmão. Era uma ofensa mesmo para atentar aí para essas pessoas como aqueles que estavam se descolando da igreja oficial, a igreja estatal. E dentro do movimento puritano surgem alguns que são separatistas e querem se separar da igreja anglicana. Alguns queriam reformar a igreja e outros começam a se separar. E a partir daí surge o nosso movimento. Mas apenas considerando aí aquilo que nós já vimos no início, vamos ver se vai funcionar aqui. Aquilo que nós vimos no início, a partir de Hebreus 13, verso 7 e verso 8, nós olhamos para a história e encontramos alguns padrões interessantes. Talvez o nosso grande problema como movimento batista seja a ausência dessa consciência histórica. A consciência de que nós estamos ligados, sim, àquilo que Deus fez no passado a partir da reforma. E nós temos vínculos muito interessantes ali com alguns movimentos. E algumas pessoas nessa mentalidade batista, que não se vê ligada a nada, exceto a Bíblia, eu só creio na Bíblia, vão inclusive dizer, olha, se não está na Bíblia, eu não consigo achar aquilo que está dito na Bíblia, eu não creio nisso. O problema com esse raciocínio é o seguinte: a primeira aula nós estudamos a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não está presente como um termo das Escrituras, não é uma palavra das Escrituras. A partir da reflexão, usando a Bíblia como nosso fundamento, nós chegamos à conclusão de que sim, a doutrina da Trindade é verdadeira, ainda que esse termo não esteja lá. E da mesma forma, quando nós olhamos para alguns batistas, eles querem se ver descolados de tudo, do passado, da história, de outros movimentos, e nós podemos olhar para o passado e, na verdade, dizer, olha, nós estamos sim vinculados a alguns grupos, algumas pessoas, alguns movimentos, e o cristão, ele é muito sábio em fazer uso daquilo que é história, daquilo que o povo de Deus fez bom uso na história e chegou para nós hoje. Nós seremos muito mais instruídos se nós olharmos para o passado, para as nossas fontes históricas e percebermos que eles estavam tão preocupados com a palavra de Deus, que eles se juntaram a outros homens do passado e eles perseveraram nessa mesma verdade. E aqui uma breve citação de um pastor batista que escreve sobre isso, chamado Thomas Hicks. Ele vai dizer o seguinte: sob a alegação de defender o sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a Bíblia, muitos cristãos hoje procuram ler a Bíblia de forma independente e chegar às suas próprias conclusões particulares sobre o seu significado, sem consultar os mestres autorizados da igreja, as confissões ortodoxas de fé. Mas isso não é o que sola a escritura, somente a escritura, significava historicamente. As Escrituras ensinam que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15.
A igreja como um todo é encarregada de interpretar a Bíblia. E ao longo da história, Deus autorizou mestres na igreja. Portanto, enquanto por um lado, cada cristão individual é responsável por entender a Escritura por si mesmo, por outro, nenhum cristão deve estudar a Bíblia sem qualquer consideração ao que os grandes mestres do passado ensinaram sobre a Bíblia. E esse é o nosso objetivo hoje. Nós vamos olhar para a nossa história e nós vamos entender à luz da Escritura e considerar uma origem. Essa origem está vinculada à reforma. Um modelo de governo da igreja que é um modelo congregacional. E uma explicação para nós entendermos o porquê nós somos chamados de batistas, porque nós batizamos somente confessantes, pessoas que creem e confessam, não crianças, como fazem muitos dos nossos irmãos da linha reformada. E nós vamos pensar em tudo isso. Eu gostaria já de iniciar com esses 3 versos aqui que nos ajudam para nós orarmos e iniciar a nossa grande jornada hoje. João 4, 23 e 24, nós já lemos isso no culto. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. 1 Timóteo 3,15. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos por esse tempo nessa manhã e por esse segundo momento onde podemos aprofundar o nosso estudo, considerando doutrinas importantes. Instrui teu povo, alimenta as tuas ovelhas, corrige aqueles que precisam de correção, anima aqueles que estão cansados e desanimados, fortalece a cada um de nós aqui, ó Deus, para que sejamos perseverantes na verdade do Senhor e na adoração correta e fiel ao Senhor, em espírito e em verdade. Para a glória do teu nome, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. E esses são os nossos 3 pontos para nós meditarmos hoje. Nós vamos considerar que nós temos uma origem reformada. Esse é o nosso primeiro aspecto. O nosso segundo aspecto é que nós somos congregacionais. A nossa visão e modelo de igreja é um governo congregacional. E o terceiro ponto é que nós somos credobatistas. Nós cremos no batismo somente de pessoas que confessam, que têm razão e compreendem o batismo como um símbolo, uma expressão de uma realidade anterior, que é a conversão. Sem conversão não há verdadeira confissão de fé. Sem verdadeira confissão de fé, nós não cremos que haja um batismo válido. Nós precisamos entender um pouco a respeito disso. Eu gostaria já de convidar os irmãos para que nós, nesse primeiro momento, olhemos para a nossa origem reformada. Isso é algo assustador para alguns batistas, né? Toda vez que chega o período da reforma, circula um texto. Eu não sei quem é o pastor, ele nem se identifica. Às vezes tem algum pastor ou outro que pode ter se identificado com um texto parecido, mas normalmente um pastor batista que vai escrever o seguinte: nós não estamos ligados à reforma protestante, como batistas, mas... Aí ele começa a falar de pontos importantes da reforma protestante. Irmãos, isso é um problema, né? Isso é a mesma coisa que nós falarmos que nascemos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas nós não somos brasileiros. Por quê? Porque eu tenho mais vínculo com o Paraguai. Você veio da onde? Da onde você veio? E o nosso movimento ele está vinculado, como eu já falei para os irmãos, a esse movimento puritano, que surge dentro da igreja anglicana, que é um braço da reforma protestante. E esses puritanos, insatisfeitos com aquilo que acontecia na igreja anglicana, estão revendo e pensando muitas coisas. Mas uma doutrina, um ponto é essencial para eles avaliarem muitas coisas, e é algo relativo ao culto. O que deveria e o que não deveria ser feito no culto público. E essa doutrina tem um nome. Você vai encontrar ela como princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto era uma preocupação desses primeiros homens, desse movimento puritano,
porque eles questionavam que muitas práticas feitas na igreja anglicana não eram ordenadas pela palavra de Deus. E se não eram ordenadas pela palavra de Deus, não deveriam ser feitas, praticadas. E esses batistas particulares, ou batistas reformados, o primeiro grupo de batistas que tem as suas confissões escritas, e dessas confissões vem a nossa confissão hoje, eles vêm do puritanismo, eles querem reformar a igreja anglicana, e eles querem uma preocupação especial com a adoração, com o culto. Eles estão preocupados com isso. E existia uma posição muito arbitrária e autoritária por parte da igreja anglicana. E muitos acabaram se separando da igreja e criando outros momentos de reunião e de culto, né? Criando outros movimentos que estavam mais de acordo com a sua própria consciência à luz da palavra de Deus. E dentro dessa ala separatista do puritanismo, nós encontramos ali essa preocupação em rever muitas práticas. E uma prática surge, que é a prática que dá origem ao nosso movimento: o questionamento do batismo infantil. Algumas pessoas que são tão ligadas e vinculadas à nossa vertente evangélica, batista, que é a grande maioria, né? A maioria daqueles que são evangélicos tem uma visão parecida com a nossa no batismo. Muitas pessoas nem sabem, né, que existe a prática do batismo infantil. A prática do batismo infantil em muitas igrejas evangélicas. Algumas pessoas desconhecem isso. E esse movimento separatista que deu origem aos batistas, eles estavam dizendo o seguinte. Nós já lemos João 4:23. Nós vamos ler 2 versos que vão amparar essa afirmação deles. Eles diziam o seguinte: o culto que agrada a Deus, ele é prestado de acordo com aquilo que Deus ordena. Se Deus não ordena, esse culto deixa de ser agradável a Ele. Aquela prática não é uma prática exigida e esperada do povo de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos 2 textos que amparam muito bem isso. Deuteronômio 12:32. Vamos abrir rapidamente lá. Quem achou, por favor, leia para nós, em voz alta. Como nós já falamos disso, a respeito disso, né, de forma bem resumida, quando consideramos o papel das Escrituras na nossa vida, na nossa caminhada, é algo muito comum nas Escrituras. Não acrescente, não remova. Mas em especial no culto que é agradável a Deus, Deus se preocupa ainda mais. Agora vamos lá para Êxodo, verso 20. Êxodo, verso 20, ou capítulo 20, verso 4 e verso 6, perdão. Êxodo, capítulo 20. Alguém leia para nós, por favor. Cinco. Irmãos, nós olhamos para esse mandamento e parece que ele está falando só de não fazer imagens, não é? Mas qual que é o grande problema por trás de fabricar imagens, que está aqui contido? O que Deus está se opondo aqui de maneira mais profunda? Adoração. E que adoração é essa que Deus está combatendo, que o irmão Celso falou aqui? Adoração a partir de imagens, mas essas imagens vêm da onde? Dos animais, da imaginação humana. Não é adoração prescrita por Deus.
mas é adoração baseada nas ideias. Por que não uma imagem de um jacaré para ser o símbolo de Deus? E nós vamos adorar o jacaré. Naquela época eles tinham uma relação muito profunda com aquilo que estava em volta do Nilo, né? E toda aquela questão dos egípcios. Divindades estavam associadas com poderes da natureza. Por que não fazer algo parecido com o que os egípcios faziam, mas do nosso jeito? Vamos dar uma outra cara para essa divindade nossa. Deus proíbe. Não é a imaginação de vocês. Não é do jeito que vocês pensam ou imaginam, mas é como eu estabeleço. Por trás do mandamento das imagens estava uma proibição de que Deus não deve ser cultuado segundo a imaginação humana, mas segundo aquilo que Ele prescreve, ordena, estabelece. Deus se revela. Lembre-se, quando Moisés vai chamar a atenção de Faraó, ele vai dizer várias vezes: deixa que o povo vá para que preste um culto, conforme Deus ordena. E Faraó tenta negociar. E Moisés diz: não, será da forma como Deus estabeleceu. O culto agradável ao Senhor é como Deus estabeleceu. E isso acontece diversas vezes. E nós percebemos isso, essa preocupação, desde a saída do povo, de que esse culto, essa festa que deveria ser celebrada no deserto, ela seria ordenada de acordo com a vontade do Senhor. Surge daí a ideia de um princípio que deve regular os nossos cultos, que deve regular aquilo que nós fazemos na igreja. E esses primeiros puritanos, que se tornam separatistas, eles dão origem ao movimento batista. Quando os batistas se questionam: bom, onde está a ordem? Na Nova Aliança, no Novo Testamento, no culto cristão, de que nós devemos batizar as nossas crianças, os nossos filhos? Essa é a primeira pergunta que eles levantam, a partir do princípio regulador do culto. Não há ordem. Existe uma teologia por trás, nós vamos pensar nela, o nosso segundo ponto. Existe uma longa teologia que tenta explicar o porquê nós deveríamos batizar as crianças. Mas os batistas estão dizendo: não há ordem. Isso é uma violência contra o culto do Senhor. Se fosse algo importante, estaria lá. Mas não está. Todas as vezes que nós vemos o batismo, ele é administrado para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam a Cristo. Esse é o primeiro ponto. Nós temos uma origem reformada que dá origem ao nosso movimento, inclusive. Vamos para o segundo ponto. Nós temos aí uma teologia pactual por trás da explicação do batismo. E aí entra uma questão que é também um resgate histórico no nosso meio. E eu vou tentar simplificar aqui para os irmãos, né? Tentando dar uma ideia bem geral. A teologia da reforma, ela era uma teologia pactual. Lembrando daquilo que nós já falamos algumas semanas atrás. Ela entende que, ao longo da economia da salvação, ao longo de toda a história, ninguém nunca foi salvo, a não ser pela fé em Cristo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos os que foram salvos porque receberam a obra da salvação, a graça da salvação, pelo seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Todos. A diferença era que na antiga aliança haviam figuras, haviam promessas, haviam elementos que apontavam para esse Messias que haveria de vir. E quando o povo se submetia às leis, os sacrifícios que eram exigidos por meio da aliança mosaica, eles estavam olhando para o futuro e esperando, aguardando uma salvação que era prefigurada, uma figura apagada. Mas ainda assim nós olhamos para toda a antiga aliança e nós percebemos que na antiga aliança todos aqueles pactos que são feitos, eles relembram de uma condição do homem que é herdada daquele primeiro pacto, que é um pacto de obras. Por meio de Adão, todos caíram e se tornaram pecadores. Naquela situação em que esse homem cai no jardim, todos aqueles que estão juntos com ele, toda a raça humana, todos os seus descendentes naturais, também estão recebendo a culpa do seu pecado, e estão participando dessa culpa, também agindo de maneira pecaminosa. E existe ao longo de todo o Antigo Testamento, de toda a Antiga Aliança, uma rememoração desse fato,
O povo vai ser sempre lembrado dos seus pecados e da necessidade de um Salvador. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus e aquilo que é feito por meio da nova aliança, do pacto da graça em Cristo que é revelado no Novo Testamento de maneira plena, nós percebemos que em Cristo, esse evangelho, que era antes uma promessa, se torna uma realidade. Aquilo que era antes antevisto, como uma pequena luz que ia aumentando cada vez mais, agora é uma realidade plena, por meio do evangelho de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E os batistas, eles não tinham problema nenhum em se vincular aos reformados na teologia do pacto, mas a visão que eles tinham, pactualmente, era distinta. Eles não enxergavam da mesma maneira. E nós vamos pensar nisso daqui a pouco, quando nós considerarmos o batismo infantil. Mas eles estavam reconhecendo, junto com os reformadores, que Deus fez um pacto de graça. E esse pacto de graça, ele está sendo oferecido ao seu povo eleito, ao longo de todas as eras. Esse pacto é revelado progressivamente no Antigo Testamento, até que na Nova Aliança, com a morte de Cristo, esse pacto é estabelecido. Os seus efeitos retroativos continuam de pé, mas a grande realidade vem à tona. A realidade de que aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles não estão vinculados a uma outra pessoa que não seja o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o cabeça desse pacto, Ele é o representante desse pacto, Ele é o cumprimento de todas as profecias que estavam vinculadas àqueles pactos anteriores. Ele é a plena expressão daquilo que era prefigurado, daquilo que era visto como um tipo, uma sombra. Ele é a realidade disso tudo. E em virtude desse pacto, feito e estabelecido com Cristo, o pacto da graça, todos aqueles que se arrependem e creem, e todos aqueles que se arrependeram e creram nas promessas de Deus, foram salvos pela mesma mensagem. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo estava salvando as pessoas no Antigo Testamento. O terceiro ponto que nós vamos avançar aqui, já já nós vamos abrir para algumas questões, são as doutrinas da graça. Avançando um pouquinho mais aqui, né? Os nossos pais fundadores do nosso movimento batista, eles criam que Deus fez um pacto de graça com o seu povo eleito. Esse pacto começa a ser revelado lá em Gênesis 3, verso 15. Agora acompanhe comigo em Hebreus, capítulo 8, verso 15 e 16. Eu gostaria que algum irmão lesse para nós. Hebreus, capítulo 8, perdão, acho que a referência está 9, verso 15 e 16. Depois eu preciso retificar aí, ok? Hebreus capítulo 9, verso 15 e 16. Então nós entendemos aqui que a nova aliança era de fato nova. Ela inaugura um novo período e ela encerra um outro período. E nós percebemos que aqui todas as bênçãos, tudo aquilo que estava prometido e tudo aquilo que foi, Cristo participou de um acordo na eternidade com o próprio Pai, de oferecer redenção, tudo isso que estava prometido para os eleitos de Deus, isso nos alcança por meio da morte de Cristo. Nós temos acesso a essa graça. E nós reconhecemos isso ao longo das nossas aulas passadas, de que é uma obra sobrenatural do Espírito, que Deus venha e aplique essa graça ao nosso coração. Sem o poder do Espírito, operando para que o nosso coração seja quebrado, tratado, operando para que nós sejamos convencidos do nosso pecado, nós nunca seríamos unidos ao Senhor, o nosso coração não seria unido ao Senhor, nós não participaríamos das bênçãos que estão prometidas. E por isso nós vamos apenas lembrar algumas coisas que nós já falamos antes também. Deus atrai o seu povo, Deus atrai os seus eleitos de maneira irresistível. É uma obra da graça. Alguém abra, por favor, em João 6, 37, e outro em Ezequiel 36, 26, para que a gente relembre disso. Deus atrai irresistivelmente para si mesmo
o seu povo, chamando de maneira eficaz aqueles que serão salvos e alcançados por essa graça. João 6,37, Ezequiel 36, 26. Alguém leia João 6,37, por favor? Perdão, pode falar, Felipe. Todo o que o Pai me dá virá até mim. Não é uma hipótese, não existe condicional. Todo aquele que o Pai me dá virá até mim. E o Pai faz isso porque a vontade humana é obrigada a vir? Não, porque Deus dá uma nova natureza. Deus dá um novo coração, um coração que pode se arrepender. Ezequiel 36, 26. Deus opera de forma irresistível, mudando a natureza do pecador. O pecador aceita essa obra porque a sua natureza foi mudada. O seu coração e o meu coração clamaram um dia por justiça, porque Deus operou, porque Deus veio e iluminou a nossa mente. Nós percebemos que estávamos em trevas, olhamos para a graça de Deus em Cristo e abraçamos a justiça de Cristo pela fé somente. Recebemos o dom, o presente da salvação. E a partir desse novo coração, dessa nova natureza, você e eu recebemos condições de nos arrepender, de crer em Cristo, de sermos declarados justos diante de Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo somente. E esse Cristo, ele não somente comprou graça para nos perdoar dos pecados passados, mas a graça dele é uma graça perfeita, envolve a sua obediência ativa. Ele se submeteu a toda a vontade do Pai, ele tem todo o mérito e toda a justiça em si mesmo. Ele nos declara justos e nos dá uma justiça que permanece conosco até o fim da nossa jornada, enquanto o Espírito Santo vai aplicando essa justiça, moldando os nossos corações, transformando as nossas atitudes. Nós temos segurança na justiça de Cristo. E tudo isso faz com que cada um de nós persevere até o fim. Essas são as doutrinas da graça. Os batistas creram nisso desde o início do seu movimento. Nunca tiveram problemas com isso. Confessaram isso e escreveram isso em vários documentos. Pregaram sobre isso, anunciaram essas verdades. E isso fez com que o nosso movimento florescesse, a verdade das Escrituras. E tudo isso tem relação com essa obra graciosa de um Deus soberano. Esse Deus soberano é um Deus gracioso. Ele não ajuda pecadores a se salvarem, ele salva pecadores. E isso é algo maravilhoso. Isso está além, muitas vezes, da nossa compreensão. Finalizando esse ponto, nós vamos agora avançar um pouquinho, porque eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente fizesse uma reflexão aqui. Nós estamos entrando no nosso segundo ponto. Muitas vezes nós ouvimos falar que os batistas são democráticos. Já ouviram essa expressão? Os batistas são democráticos? Quem já ouviu aí? Levante a mão, por favor. Os batistas são democráticos. Nós somos democráticos, irmãos? Será que é isso mesmo? A nossa visão não é de democracia. A nossa visão é de congregacionalismo. Aqueles que foram inseridos em uma congregação são crentes regenerados. E eles reconhecem a voz do Espírito Santo, reconhecem a autoridade da palavra, reconhecem os seus líderes e inclusive se submetem aos seus líderes. Não é democracia, onde o povo pode definir o que quer, do jeito que quer. Não é. É uma visão muito mais próxima de um modelo que esse mundo não entende. Nós temos aqui na igreja uma monarquia, porque Cristo é rei. O que ele fala, a gente acata. Nós temos também na igreja um modelo que pode ser visto por muitos como uma aristocracia. Nós temos líderes, e a igreja respeita esses líderes, reconhece esses líderes. Mas também nós temos aqui o povo exercendo, segundo a sua vontade cativa à palavra de Deus, segundo a sua vontade sendo movida pelo Espírito Santo, a determinação de estabelecer, olha, nós reconhecemos a voz de Deus nos conduzindo por esse caminho. Então é um modelo que esse mundo não compreende.
mas nós não somos uma democracia. Nós somos uma congregação, onde Cristo é rei, Ele estabelece líderes, e essa congregação reconhece a voz de Deus e a palavra de Deus, agindo e atuando. Eu gostaria de fazer um exercício com os irmãos aqui. Será que membresia é uma coisa importante? Quais são as responsabilidades de um membro da igreja? O que você deve fazer aqui na igreja? Será que você vem só para ouvir a pregação, voltar para sua casa e pensar naquilo que foi falado, e depois você volta de novo, se envolve com uma área ou com outra? 2 textos para que nós consideremos aqui brevemente. Eu gostaria que você pensasse em dupla ou trio, com alguém do seu lado, não fique sozinho. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 até o verso 13, nós temos a importância da membresia. E depois em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 6 até o verso 7, nós temos também um capítulo que fala da importância da membresia na igreja, de que essa igreja ela tem membros que se envolvem com a congregação, e elas se envolvem com a congregação fazendo coisas importantíssimas. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 13, 2 Coríntios capítulo 2, verso 6 e verso 7. Vamos lá, 5 minutos para que você pense aí nesses 2 textos e diga quais são 2 coisas importantíssimas que a congregação deve fazer à luz das Escrituras. Oi? O segundo? O primeiro é 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. 2 Coríntios 2, 6 e 7. Pronto aí, irmãos? Chegaram em algumas conclusões? Vamos avaliar todos juntos agora?
vocês já leram aí? Só reforçando aí que agora a gente já está com o slide, não precisa mais do celular, viu? Então vamos lá. Membresia, a respeito desses dois textos, o que os irmãos enxergam como coisas que são importantes, que são feitas pela congregação, pelos membros da igreja? Duas coisas são bastante importantes nesses textos. O que os irmãos enxergam? Podem falar, explicar, usar suas palavras, não tem problema. Um de cada vez aí para não ter tumulto. Vamos lá? A congregação tem autoridade. Concordam? Os irmãos concordam? Por que tem autoridade? O que o texto fala aí? A congregação tem autoridade, né? Inclusive para tratar questões de pecado. Não era o apóstolo Paulo que estava escrevendo? Por que ele já não resolve o problema de uma vez e tira o nome da pessoa do hall de membros? Por que ele está invocando a congregação? Porque a congregação tem autoridade. A congregação deve reconhecer a voz de Deus falando por meio do apóstolo, e a congregação deve reconhecer a voz de Deus e submeter, aplicando a disciplina para aquele que não estava se arrependendo e cometendo um pecado que já tinha se tornado público, um pecado que já não havia mais nada a ser feito. As pessoas conheciam, todos sabiam, era um pecado, inclusive ele vai falar que era horrível até para os de fora, para aqueles que não eram crentes, não havia mais o que fazer. Vocês precisam se reunir e no nome do Senhor Jesus vocês têm que expulsar essa pessoa do meio de vocês. E uma segunda coisa, 2 Coríntios 2, 6 e 7 vai falar de uma outra coisa também. O que vocês veem aí, irmãos? Alguém? Uma questão foi tratada atrás. Agora Paulo está falando o que em 2 Coríntios? Aquele que foi repreendido pela maioria, ele deve ser, o que deve ser feito com ele agora? Ele deve ser o quê? Perdoado, acolhido. Por quê? Ele manifestou o quê? Arrependimento. A igreja, a congregação, tem o papel de reconhecer e acolher a confissão verdadeira. O apóstolo Paulo está ajudando a igreja nisso. Vocês reconheceram. Pode falar, Ana. Aham. Aham. Isso é uma violência contra a nossa liberdade religiosa. Nossa liberdade religiosa, essa decisão, ela cabe à igreja. Vamos dizer assim, a nossa Constituição, ela deve, inclusive, atestar e garantir isso. O que pode acontecer, às vezes, é que uma decisão, vamos supor aqui, eu vou trazer um exemplo bem concreto para os irmãos, né? Foi descoberto aqui que um irmão, ele estava sequestrando, matando, roubando, e veio à tona, e amanhã vai ser a primeira página do jornal. E eu, pastor Anderson, depois do culto da noite, quando ele estava indo para casa, chegou tudo isso para a gente. O que a gente vai fazer? Vamos esperar, convocar uma assembleia solene para que nós possamos julgar o caso. Irmãos, não. Uma decisão é tomada, essa pessoa vai ser excluída, usando a nossa prerrogativa administrativa, e na próxima assembleia isso vai ser plenamente apresentado para os irmãos e dito, olha, segundo os pré-requisitos da palavra de Deus, um pecado grave, explícito, vergonhoso para a igreja, estava acontecendo, essa pessoa não se arrependeu, nós usamos a nossa prerrogativa administrativa para tirar essa pessoa, porque a Bíblia nos ampara. E agora nós estamos comunicando à igreja para que a igreja apenas referende. É o referendo da igreja atestando, olha, essa decisão foi correta. Pronto, é isso. Esse é o caso, entendeu?
mas essa decisão final, ela passa pela igreja. Aqui o que os coríntios estavam fazendo, segundo o apóstolo Paulo, era prorrogar a situação. Todo mundo já sabia, na igreja todo mundo sabia, os de fora já sabiam, mas nunca é uma decisão que vai ser tomada entre 4 paredes por 1, 2 ou 3. Até mesmo em alguns casos onde há espaço para que haja tempo, nesse caso que eu dei não havia tempo, né? Você precisa tomar uma decisão. Mas quando há tempo, essa decisão vai ser tomada pela igreja. É a igreja que atesta essa decisão. É a congregação. Muitas vezes os pastores não vão expor toda a situação, vão falar de forma a preservar a integridade da pessoa, vão falar que foram atrás, tentaram resolver o problema, mas a decisão é da igreja. A congregação tem a responsabilidade de avaliar e verificar a confissão de fé daqueles que são crentes. Por isso, a congregação tem uma grande responsabilidade no Novo Testamento. Quando isso não funciona, as igrejas colhem os frutos lá na frente. Então, nesses casos onde muitas coisas são decididas entre 4 paredes que deveriam envolver a igreja, casos que são prerrogativa da igreja, a igreja vai colher isso mais à frente. Essa arbitrariedade, tomar para si uma autoridade que não é nossa, né, que não é da liderança, a igreja vai colher isso mais à frente. Não sei se responde a sua inquietação, Ellen. Uhum. Eu acredito que não deva ser, porque seria uma imposição de algo que fere a própria natureza da igreja. A igreja está vinculada, o nosso estatuto nos vincula à autoridade da palavra de Deus, e aquilo que nós fazemos no âmbito administrativo, legal, não está em desacordo com a palavra de Deus, né? Então, essa é a nossa natureza. A Saron, ela se inclui nesse quadro. Os nossos estatutos, eles são muito parecidos, né? Nós acreditamos que os estatutos batistas, eles vão sempre dar autoridade para a congregação, salvo alguns casos, né, onde algumas pessoas modificam isso por seus interesses, mas, em geral, é um padrão, é um modelo bem comum, inclusive, ok? Irmãos, por que nós estamos falando desse ponto, né? Nós vamos avançar aqui um pouquinho mais. Vai envolver os 2 primeiros pontos aqui da nossa visão congregacional. Nós cremos que a congregação reconhece os seus membros. Os que são admitidos, é papel da igreja reconhecer a admissão deles. Nós vamos passar por novos membros. Os irmãos, quando fizerem a votação, estão concordando que aqueles que estão chegando têm uma confissão de fé legítima e de acordo com uma obra espiritual anterior. Reconhecem que essa confissão é legítima e existem sinais, existem evidências de que aquilo é fundamentado, aquilo é verdadeiro. E quando há um desvio e não há arrependimento, a insistência no pecado, a congregação também vai chamar essa pessoa à responsabilidade, vai lançar um grande alerta. Você está amando mais o seu pecado do que Cristo. Isso envolve membresia. E por isso nós falamos desse segundo ponto também, que na verdade esses 2 textos eles deixam bem claro para nós, né? Essa questão da disciplina, ok? Voltando aqui para a disciplina. Cristo nos chama como igreja do Senhor, por meio do Espírito Santo, a formar e manter a santidade especial. A membresia é o que delimita. Existem aqueles que estão dentro do povo de Deus e aqueles que estão fora. É mais do que um hall de membros, é mais do que uma lista num papel, é uma definição. Esses aqui foram alcançados pela graça de Deus. Quem não está nessa lista, não está participando, não está se envolvendo, não conheceu a graça de Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, então fica para o lado de fora. E a disciplina envolve a manutenção do povo de Deus. A disciplina, muitas vezes, ela pode ser formativa. E o que é disciplina formativa? Você vai lá e diz para o seu filho: filho, não faça isso. Ande por esse caminho. Faça as coisas dessa maneira. Você está formando ele. É uma disciplina. Ele está sendo disciplinado por um caminho. Está aprendendo que ele deve seguir por ali. E a disciplina formativa na igreja, ela é dada muitas vezes pelo ensino, pelo púlpito, pela escola bíblica, pelo aconselhamento de outros irmãos, pela admoestação, pela instrução, pela exortação. Nós fazemos isso uns com os outros.
e também por meio do ensino formal. Mas a disciplina corretiva também existe nas Escrituras. E ela nos apresenta a ideia de que se a confissão daquela pessoa está sendo colocada em xeque, porque ela não se arrepende do seu pecado, a congregação é o estágio final. Lembre daquilo que Jesus falou em Mateus 18. O meu irmão pecou contra mim, eu vou com ele e falo com ele. Não consegui ganhar o meu irmão, levo testemunhas. Não ouviu as testemunhas, levo para a igreja. Não ouviu a igreja, o que eu devo considerar? Que ele é um gentil, um pagão. Ele não faz parte do povo de Deus. O limite foi estabelecido novamente. Irmão Arthur. Sim. 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 É uma questão dupla, né? Da mesma forma como nós aqui estamos mostrando para o mundo e dizendo, olha, isso aqui é um povo separado, especial para Deus. Por quê? Estão submissos ao Evangelho. Então o mundo olha para a gente com uma certa expectativa. Quando existe essa confusão, a mensagem do Evangelho deixa de fazer sentido. E da mesma forma, quando nós não separamos isso por meio de uma disciplina que muitas vezes vai ser a disciplina corretiva, né? Visando mesmo identificar os que fazem parte e os que não fazem parte, que aquela confissão foi colocada em xeque e a pessoa não se arrepende. Nós estamos lançando um alerta também para o mundo. Estamos dizendo para o mundo, olha, se vocês não se arrependerem, vocês estarão do lado de fora, como esse aqui, né? Essa mistura, ela sempre vai fazer mal e vai criar um problema. Sim. 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 Exatamente. Irmãos, um último ponto para a gente entender a nossa compreensão aqui sobre congregacionalismo e uma confusão que a gente precisa desfazer, tá? Envolve a questão da liderança. Nós sabemos que a liderança no Novo Testamento ela vai ser reconhecida, tá? Nós vamos ter pelo menos 2 grupos de oficiais claramente definidos e reconhecidos na igreja. Às vezes o nome muda, mas são esses 2 grupos de pessoas. Nós temos os diáconos, são estabelecidos lá em Atos 6, e nós temos o presbítero, às vezes chamado de pastor, às vezes chamado de bispo, e ele tem certas qualificações que Paulo vai estabelecer muito bem em 1 Timóteo 3 e também lá em Tito, no capítulo 1. Então, os presbíteros, eles zelam pela palavra, eles instruem na palavra, eles orientam pela palavra, aconselham de acordo com a palavra, eles pregam a palavra, eles manifestam os frutos da palavra na sua própria vida, na sua casa, na sua família. Não são perfeitos, não são de outro mundo, mas têm qualificações que saltam aos olhos, especialmente a qualificação de reconhecer a palavra de Deus e de ensinar, de instruir pela pregação e pelo seu modo de vida. Os presbíteros têm essas qualidades. E a mesma forma, nós entendemos aqui pela palavra de Deus, eu vou passar por alguns textos aqui para os irmãos verem isso, de forma muito rápida, tá? Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele sempre vai escrever aos presbíteros da igreja. Nunca era um homem solitário, mesmo no início da igreja, nunca era um solitário. Significa que se alguém está sozinho, está errado? Não, não é isso. Mas o modelo ideal que a Bíblia estabelece é que igrejas tenham presbíteros, pastores. Sempre vai haver isso.
aos presbíteros, plural, da igreja em tal lugar. Você vai poder ver isso em Filipenses, no capítulo 1, verso 1. Você vai ver em Atos, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, capítulo 20, verso 17. Tiago 5, 14. Quando Tiago vai dizer que aquele que está passando por uma enfermidade, ele deve chamar os presbíteros. Não é chame o pastor titular, chame o presidente, chame os presbíteros, mais de um. Isso acontece lá em Tiago 5, 14. Vamos resumir aqui com a fala de Mark Dever. Ele vai dizer o seguinte: em resumo, em nenhuma passagem o Novo Testamento diz algo como: submetam-se ao presbítero de sua igreja. Em vez disso, a palavra presbítero sempre ocorre no plural. Então isso significa que na nossa visão, e isso estava lá na mentalidade dos batistas, os primeiros batistas, eles escreveram sobre isso. As igrejas batistas, elas eram congregações autônomas. A congregação tem autoridade, mas elas reconheciam os seus presbíteros como modelos de liderança, que deveriam ir à frente. Não é um governo presbiteriano, nem um governo presbiteral, mas é uma liderança presbiteral. Qual que é a diferença aqui? O modelo congregacional, ele vai reconhecer a liderança dos presbíteros. Deus chamou algumas pessoas para liderar. A congregação reconhece isso. A congregação percebe que há dons específicos e que algumas pessoas estarão à frente, conduzindo, apontando a direção, pregando a palavra com fidelidade. E elas devem reconhecer e trabalhar isso junto, as pessoas devem reconhecer e trabalhar junto com seus líderes. Naquilo que é claro, especialmente naquilo que é importante, é central na palavra de Deus, ambos devem trabalhar juntos, os presbíteros, os pastores e a congregação. Mas quando houver alguma discordância, a palavra de Deus vai mostrar que a determinação final cabe à congregação. Mas naquilo que não é muito claro, vou trazer alguns exemplos aqui. Naquilo que não é muito claro, nós devemos acompanhar e reconhecer que Deus estabeleceu liderança na igreja. Uma coisa que é muito clara para todos nós, para mim e para você, enquanto nós lemos esse texto aqui, nós precisamos buscar sinal de arrependimento nas pessoas. Os que são membros da Igreja Batista Saron são crentes que continuam se arrependendo dos seus pecados. Isso está claro. Não tem que entrar em debate sobre isso. Eu não vou convocar uma assembleia, nem os irmãos. Vamos fazer assinatura para descobrir se nós temos que exigir arrependimento ou não dos nossos membros. Isso está claro, claríssimo. E a Bíblia dá instrumentos para a gente perceber se as pessoas se arrependeu ou não do seu pecado. Mas e outras questões? E o piso? E a cortina? E a cor? E a placa? E se nós devemos, na verdade, em vez de começar com uma oração, começar com um hino? Eu acho que deve começar com um hino. Não, o outro acha que deve começar com uma oração. Irmãos, Deus constituiu liderança para isso. A igreja reconhece o papel dessa liderança em estudar a palavra de Deus e dar um norte, dar um padrão, dar um parâmetro para aquilo que não está claro. Algumas coisas podem não estar claras e são importantes. O culto é importante. Precisamos pensar com sabedoria sobre o culto. Mas algumas outras coisas não são claras e também não são importantes para a vida da igreja. Nós conseguimos conviver com diferenças. Então não é papel da assembleia trazer definição de piso, de cortina e de tantas outras coisas que a gente foi se acostumando a fazer no meio de assembleia. O papel da assembleia é que a igreja exerce a sua autoridade para reconhecer aqueles que são novos membros, para reconhecer a confissão de fé dos batizandos, para dizer que esses irmãos que estão saindo e vão para outra igreja, eles devem ser recomendados, reconhecer os seus pastores e seus líderes, reconhecer os seus diáconos e fazer com que tudo aquilo que envolve esse reconhecimento desse corpo como legítimo diante de Deus e diante dos homens, nós fazemos tudo isso de forma ordeira. Mas existem outras coisas que nós devemos reconhecer, que nós passamos do limite às vezes. A igreja reconhecer a autoridade daqueles que estão envolvidos com certas lideranças, então essas pessoas vão pensar sobre esses assuntos e vão tomar decisões. Nós vamos seguir. Questões que não são claras. Qual que é a cor correta da igreja? A Bíblia diz. Nós seguimos a liderança. Bom, não gostei. Tá bom, tem eleição de outra liderança daqui mais um ano.
Você pode se candidatar, você vai trazer o seu bom gosto para a igreja, olha que coisa maravilhosa. Isso vai ser impressionante, a coisa vai funcionar de uma outra maneira. Ou não, ou você vai perceber que não é por aí, não é o essencial, não é central, essas coisas passam. O principal é que nós somos as pedras vivas desse edifício, que é a igreja do Senhor. Nós somos as pedras vivas. Nós estamos aqui para zelar pelas vidas uns dos outros, pela confissão uns dos outros, para estimular uns aos outros as boas obras. E isso faz toda a diferença. Vamos arrematar aqui nossos 3 últimos pontos para a gente encerrar. Nós somos credo-batistas, nós não batizamos crianças, já falamos isso lá no início. Quais são os 3 pontos que sustentam isso? Tá? Nós vamos fazer um breve apanhado bem rápido aqui. Primeiro ponto, nós cremos num princípio que regula o culto. E esse princípio que regula o culto não fala em momento algum de batismo de crianças. Pode procurar, pode revirar. O Novo Testamento você não vai encontrar. Não existe isso. Então a Bíblia não ordena o batismo infantil. Os primeiros batistas acreditavam que o batismo infantil era uma violação do princípio regulador do culto. E como esse princípio regula aquilo que deve ter no culto, nós nos mantemos aquilo que Deus diz que deve haver no culto. A palavra é pregada, a palavra é lida, o batismo e a ceia são celebrados, a oração é feita, as orações são feitas, nós cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais e tudo que a Escritura ordena. Isso estabelece o culto. Isso, inclusive, nos mantém com o pé no chão. Nós não temos que inventar novas maneiras de adorar. A cor da parede é irrelevante, porque não é isso que a Bíblia ordena, que você se preocupe com isso. Pode ser preta, branca, rosa, marrom, não vai mudar nada, para a gente não importa, porque Deus espera adoração em espírito e em verdade, e se é em verdade, é de acordo com aquilo que Ele ordenou. A parede é circunstância, não é elemento essencial. Se nós começamos o culto às 9, às 10 ou às 11, é circunstância, o elemento essencial é que haja o culto. Se o culto é pela manhã ou se é à noite, tem igrejas que já fazem um culto, onde a pessoa vem, fica de manhã, almoça e já faz o culto, porque todo mundo mora longe, cidade grande. É circunstância. Nós não brigamos por causa disso. Nós entendemos que algumas coisas são essenciais e muitas outras são circunstanciais. O que é essencial, nós nos colocamos naquilo e não ficamos aí buscando princípios que vêm do mundo. O nosso culto tem que ser mais emocional, o nosso culto tem que ter mais apelo para isso, nós temos que falar desse assunto porque isso está na moda. Nós não procuramos essas coisas, nós estamos bem seguros na nossa visão a respeito do culto. Nós cremos que o nosso culto é estabelecido por Deus, e isso remove o batismo de crianças, inclusive. Segundo ponto, a nossa teologia, que é uma teologia pactual, ela vai, inclusive, dizer que nós estamos de acordo com aquilo que Deus revelou ao longo de todos os testamentos, do Antigo e do Novo Testamento. Os filhos físicos, a descendência física de Abraão, fazia parte de uma outra aliança, uma antiga aliança que apontava para aquela descendência que foi prometida. O apóstolo Paulo vai dizer que a descendência que foi prometida, a abençoada descendência que foi prometida era Cristo. E para aqueles que não entendem, os que justificam o batismo de criança vão dizer o seguinte, só para você entender: antigamente não circuncidava o filho, agora você batiza. A circuncisão não era o sinal externo da aliança diante de Abraão? Abraão não recebeu esse sinal externo? Ele deveria aplicar nos seus filhos, os homens? Na nova aliança, qual é o sinal externo que nós temos? O batismo. Então nós vamos aplicar o batismo para as crianças. Qual é o problema com esse raciocínio? Ali a promessa não foi dada para a descendência física de Abraão, mas para uma descendência em específico. Aquela descendência por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. A descendência de Abraão prometida é Cristo. E quem são aqueles que fazem parte da nova aliança em Cristo? Os crentes. Não é mais uma descendência física. A descendência física, ela preservava uma linhagem. Abraão, ele foi o pai de um povo, e desse povo veio o Messias. Mas a aliança que foi feita por meio desse Messias
é para aqueles que foram circuncidados no coração. O batismo é um sinal externo da circuncisão que foi feita no coração. Arrependimento, fé antecedem o batismo. Isso é algo muito sério, porque quando nós confundimos isso, nós misturamos a igreja. Nós criamos no meio da igreja mistura. Aqueles que praticam o batismo de crianças, eles estão misturando a igreja, cai naquele problema que o irmão Arthur falou. Nós estamos exigindo comportamento de crente de quem não é crente. O filho foi batizado e ele é tratado como se fosse um mini crente. Em vez dele receber a pregação do evangelho, ser chamado ao arrependimento, ser ensinado que ele deve se arrepender e confiar em Cristo para que seja batizado, ele é tratado como se fosse um membro de segunda categoria. E aí começam as confusões. Ele é membro, mas ele não participa da ceia. Ele está na aliança, mas ao mesmo tempo ele não pode comungar, não pode participar da refeição que celebra a nova aliança, que é a ceia. Vira uma confusão. Irmãos, nós amamos, muitos irmãos que praticam, fazem isso. Amamos, são crentes, têm o Espírito de Deus. Mas não é a nossa prática, nós não entendemos isso. A nossa consciência nos constrange. Nós não temos como seguir esse caminho, é impossível. E a nossa teologia da aliança, ela justifica para nós que nós reconhecemos o batismo de confessantes, pessoas que se arrependem e confessam. A Bíblia não dá clareza de quando é essa idade, mas a Bíblia diz claramente que é preciso que haja consciência. Somente com consciência alguém se arrepende dos seus pecados e pode confessar a Cristo. A Sara e depois o irmão Felipe. Era um mandamento da antiga aliança. Hoje nós não temos... Duas coisas estabelecem o que a gente deve fazer no culto, tá, irmãos? Para a gente entender. Uma ordem e um exemplo. Você pode perceber que tudo aquilo que nós fazemos no culto é ordenado e é exemplificado no Novo Testamento. Bom, mas no Novo Testamento Jesus não foi apresentado? Foi apresentado. Por quê? Porque o sangue da nova aliança não tinha sido derramado. Ele estava se submetendo a toda a lei judaica, toda a lei. O que existe de princípio aí para a gente é o seguinte: nós como povo de Deus devemos ter muito cuidado com aqueles que nascem nos nossos lares, porque a nossa maior influência vai estar sobre eles. A igreja deve acolher, é o nosso primeiro campo missionário, é o nosso primeiro campo missionário. A igreja deve dar suporte, amparar. Então, o Novo Testamento, na nova aliança, não há uma ordem para que seja feito isso e não há nenhum exemplo disso sendo feito. Então não é um elemento de culto. Algumas pessoas praticam, eu acredito que estão equivocadas. O que pode ser feito? A Bíblia proíbe orar? Não. Você ora por quem você quiser. Nasceu um recém-nascido? Vamos orar por ele. Vamos orar pela família. Mas há um ritual de apresentação. O Novo Testamento não fala disso. Não existe esse ritual no Novo Testamento. Era algo que fazia parte da antiga aliança. E nós podemos extrair esse princípio de que devemos consagrar os nossos filhos em oração, continuar orando para que se convertam. A igreja deve se unir a esses pais, deve assumir a responsabilidade de instruir, de ensinar os caminhos do Senhor, oferecendo o evangelho para eles. Então, é isso, né? Se não há uma ordem e não há um exemplo na nova aliança, isso cria dificuldades para a gente. Ok? E por último, para a gente encerrar, nós vamos pensar aqui de forma bem rápida sobre duas perguntas e ler a nossa confissão para o nosso encerramento. A nossa visão... Perdão, Felipe, desculpa. Aham. Sim. Oi, por ter sido batizado ele e a sua casa, o que é? Qual é a pergunta? Que crianças? Não entendi. Como é que é? Volta no argumento aí. Se Lídia o quê? Sim. Sim.
É o argumento do silêncio. Nós estamos construindo teologia sobre aquilo que a Bíblia não diz. Esse é um problema. Eu vou trazer aqui o argumento. Esse argumento é bastante usado por aqueles que batizam crianças. Quando fala da conversão do carcereiro, ele e toda a sua casa são batizados. Aí o argumento é muito improvável que não houvesse crianças ali. Então as crianças foram batizadas. Mas aí entram outras questões. Que crianças? Qual a idade das crianças? Podem ter sido batizadas. Nós batizamos crianças. Crianças com consciência nós podemos batizar. Não é um exemplo porque o argumento é do silêncio. A Bíblia não está dizendo, né, se havia ou não havia crianças. Ali o texto não diz, não informa. É um problema, né? Corre esse risco. Amparar uma definição, e esse é um outro problema também que essa teologia cria, né? Em um ponto do Novo Testamento onde há um silêncio, não há uma ordem, um exemplo claro, mas em geral eles vão sempre buscar no Antigo Testamento aqueles que devem receber o batismo, mas na hora da ceia eles vão buscar no Novo Testamento aqueles que devem participar da ceia. É um problema, né? O argumento do silêncio e mais essa definição, que uma hora apela ao Novo Testamento, outra hora apela ao Antigo Testamento, cria uma dificuldade. Oi? Como assim para os dois lados? Não entendi. Podem ter sido batizados, mas não é a prática comum. Seria uma exceção à regra. A regra geral é essa. As pessoas se arrependem e são batizadas. Essa é a regra geral. Isso fica claro, inclusive, né? Uma leitura superficial do Novo Testamento vai mostrar esse padrão. O batismo é aplicado depois da manifestação de arrependimento, né? Como um sinal que é recebido em arrependimento. Então, essa teologia ela vai criar essas dificuldades. Para a gente, nós vamos nos apegar à regra. A exceção, inclusive uma exceção que está sendo construída a partir de algo que o texto não diz, como o irmão Roberto falou, né? Nós estamos tentando ler nas entrelinhas e supor que talvez existe uma grande possibilidade que existissem crianças, e se houverem crianças, elas foram batizadas juntas. Se elas foram batizadas juntas, esse texto prova que nós devemos batizar as nossas crianças também. É um argumento complicado, né? Exatamente. Usamos um texto obscuro para tentar comprovar uma prática que nos outros textos é bem clara. Ela é aplicada àqueles que se arrependem e creem. Ok? Vamos caminhar aqui, irmãos. Nosso último ponto, para dizer que nós somos batistas raiz aqui, para encerrar. A nossa visão da membresia exige isso. Nós não podemos misturar quem são crentes e quem não são crentes. Isso cria dificuldades, nós já falamos disso. Então, quando alguém chama o seu filho de um filho da aliança, para nós isso é um problema. E aí existem aqueles que falam dessa forma, né? Tem essa compreensão. Isso para a gente, como batista, é um problema. Nós não vemos neles filhos da aliança. Nós entendemos que são nossos filhos e são o nosso campo missionário. O nosso primeiro investimento está sobre eles. E aqueles que participam dessa visão de batismo infantil, eles vão dizer que aquele filho, ele é um crente até que ele prove o contrário. A nossa visão é que ele é um pecador até que ele se arrependa e seja um santo junto com o povo de Cristo, né? E nós devemos ensinar, instruir, orar, envolver, trazer para a igreja e confiar que Deus está nos dando essa graça de influenciar de maneira mais profunda essa vida. A vida sobre a qual nós temos mais influência é a vida dos nossos filhos. Para aprender. E cria problema na igreja ainda, né? De pior categoria, né? Não estou usando assim, não é nada relativo a exemplos comuns, mas é uma realidade, o irmão Arthur já falou, nós misturamos a igreja quando nós não prestamos atenção nisso, né? E isso cria dificuldades em todos os níveis. Pessoas não convertidas vão dar trabalho dentro da igreja, se são reconhecidas como membros.
E aí se vão para a liderança, aumentou. Aí cria uma outra igreja, piorou, porque agora vão conduzir outras pessoas através da sua visão equivocada. Sim. Sim. Também, os pais como membros da igreja, eles devem avaliar a confissão dos filhos, né? E a igreja deveria ser um segundo freio, né? Mas muitas vezes o filho de crente, ele sabe todas as respostas certas. Ele não crê naquilo, mas ele sabe a resposta certa. Creio em tudo isso daí. Jesus é Senhor, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá as respostas certas. E o pai que deveria lançar o primeiro alerta, às vezes está empurrando o filho, porque ele acha que isso vai prender a criança na igreja, né? Ou o jovem na igreja. Isso é uma dificuldade. Ok? Vamos lá para as nossas perguntas finais aqui, só para a gente encerrar, irmãos. Se a nossa identidade é batista, envolve a autonomia da congregação, então para quem se envolver com outras igrejas, né? E aí um ponto para a gente lembrar de sabedoria. Deus nos chama a reconhecer outros crentes em Cristo. A discordância na forma de governo, ela pode impedir, às vezes, a parceria para a plantação de uma igreja. Eu não tenho como plantar a igreja como um presbiteriano. Nasceu o filho dele, ele vai querer batizar, eu não vou querer. E aí? Não tem como plantar a igreja. Mas em outros níveis, isso não impede parceria, envolvimento e que nós tenhamos comunhão pastoral, nos envolvamos para a educação, para a instrução, para a evangelização, para traduzir a Bíblia, ministérios sociais e tantas outras coisas. As igrejas que perdem a sua afeição por outras igrejas entram num caminho perigoso. Isso é sempre um alerta para nós. Por mais que nós tenhamos as nossas diferenças, nós assentamos a nossa identidade, nós devemos reconhecer que a graça de Deus está operando em outros, que não têm a mesma compreensão que nós, em pontos que são secundários, mas são importantes. Eles não são centrais, para nós falarmos que nós não temos comunhão com eles, são pontos secundários importantes, mas ainda assim não impede a parceria nesse outro nível, né? Envolvimento em um outro nível que seja saudável para a expansão do Evangelho de Cristo. Segundo ponto, nós temos que ser inflexíveis na nossa compreensão de governo e organização eclesiástica? Não, mais uma vez sabedoria, irmãos. Muitas questões de governo, da prática do governo da igreja, da organização, elas vão ser muito flexíveis. A Bíblia não vai dar todos os detalhes. Determinados locais, culturas, o tempo em que nós estamos vivendo, vão nos dar alguns parâmetros para que nós venhamos agir com sabedoria. Então, será que a igreja tem que ter reunião domingo à noite, ou de manhã, ou nos dois horários, e a reunião de quarta-feira? Bom, a gente adiciona mais uma reunião, remove outra reunião. A igreja, ela tem que olhar para essas circunstâncias e perseverar naquilo que é essencial. E nós devemos tomar cuidado para não transformar alguns pequenos pontos em cavalos de batalha e passar por cima dos nossos irmãos, ok? Vamos colocar em pé, nós vamos encerrar com a nossa confissão. Nós temos aqui breves parágrafos que nos ajudam. Eu vou pedir aqui só para a irmã Larissa conduzir ali ao fundo, porque senão eu me perco totalmente na leitura aqui, tá? Nós vamos ler trechos que vão falar do batismo e da ceia do Senhor, da membresia na igreja, de forma bem resumida. Vamos ler todos juntos? Uma igreja local, reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos ou bispos e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças, batismo e ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos ou para o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. O modo designado por Cristo para o chamamento de uma pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo ao ofício de bispo ou ancião da igreja é escolha pelo consenso da igreja. Os bispos serão consagrados solenemente, com jejum, oração e a imposição de mãos pelos anciãos da igreja, caso exista algum.
Os diáconos serão escolhidos por igual eleição e consagrados por oração e imposição de mãos. Batismo e ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças que foram instituídas de maneira explícita e soberana pelo próprio Senhor Jesus, o único legislador. Ele determinou que sejam continuadas em sua igreja essas ordenanças até o fim do mundo. Essas santas ordenanças devem ser ministradas somente por aqueles que para isso estejam qualificados e que sejam chamados por um comissionamento de Cristo. Batismo. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, para ser, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Somente pode ser submetidas a essas ordenanças as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. O elemento externo a ser empregado nesta ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a devida administração desta ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por Ele, na mesma noite em que foi traído, para ser observada nas igrejas até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente e ser um testemunho do sacrifício de sua morte, para confirmar os crentes na fé e em todos os benefícios dela decorrentes, para promover a nutrição espiritual e o crescimento deles em Cristo, para encorajar o maior engajamento deles em todos os seus deveres para com Cristo e para ser um elo e um penhor da comunhão com Ele e de uns com os outros. Vamos assentar, nós vamos se encerrar com duas falas aqui, meus irmãos. 2 pontos para nós encerrarmos. Nós devemos valorizar o essencial. Os cristãos no passado, eles sempre reconheceram uma igreja verdadeira por meio de um sinal, uma característica: a pregação do Evangelho. Essa é a marca que deixa a igreja em pé ou a derruba. Uma verdadeira igreja é reconhecida por meio dessa marca. Se o Evangelho não é pregado de forma fiel, não há uma verdadeira igreja. Se há inconsistências na pregação do Evangelho, a igreja está adoecendo. Outras coisas, elas podem ser sinais de uma saúde maior ou menor, de uma vitalidade maior ou menor, mas o que mantém a igreja de pé ou a derruba, como dizia Martinho Lutero, é a pregação do Evangelho. Segundo ponto para nós encerrarmos. Nós cremos em muitas coisas que são secundárias. O batismo não salva, a ceia do Senhor não salva, ser membro da igreja não salva, ser participante da diretoria não salva, ser pastor não salva, mas essas coisas são importantes. Envolvem o nosso culto a Deus. E Deus, Ele deve ser adorado em espírito e em verdade, de acordo com aquilo que Ele estabelece na sua palavra. Essa foi a origem do nosso movimento, e nessas coisas nós devemos perseverar. Vamos orar para encerrar. Obrigado aos irmãos pelo nosso tempo juntos, perdão pelo avanço na hora, mas Deus os abençoe. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça até aqui, pelo teu cuidado, pela maneira como o Senhor tem nos sustentado. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda a caminhar e a perseverar na fidelidade ao Senhor. No nome santo e precioso de Jesus eu te peço, nos despede em paz para o nosso culto de logo mais à noite, nos traga de volta em segurança e também do culto que nós teremos no meio da semana, já presencialmente. No nome de Cristo Jesus, na dependência do teu Espírito nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos um ótimo domingo.